Eu me chamo Marlene Barros, sou artista visual. Embora a minha formação acadêmica seja em desenho industrial pela Universidade Federal aqui do Maranhão, e embora também eu nunca tenha trabalhado diretamente, né, nessa área, eu acredito que o curso me serviu para adquirir o conhecimento sobre vários materiais que agora eu utilizo na elaboração do meu trabalho, principalmente no trabalho de escultura. Eu sempre tive uma relação, eu diria que muito biológica até, com o ato de desenhar. Porque o desenho ele não foi uma escolha que eu tenha consciência de quando aconteceu. Quando aconteceu isso na minha vida? O que sempre existiu foi uma afinidade, uma maneira de observar o mundo. Eu via sempre traço, como uma linha que dividia tudo, que dividia as coisas. Para mim, o traço ele pode ser apenas uma linha imaginária também, ou um conceito, ou uma ideia que vai muito além da figuração. Dessa forma, para mim, a linha que faz o crochê também, por exemplo, ela pode ser vista como um traço, que cria desenhos que se entrelaçam, né? Nesse trabalho, criando uma trama que une histórias. Nesse trabalho que eu vou apresentar aqui, o crochê está presente. E nesse trabalho, o crochê, ele cria, ele liga história de mulheres, histórias diferentes, de mulheres diferentes. Então, o tema principal da minha arte, ele sempre foi ligado ao universo feminino. Eu procuro sempre compreender o lugar em que a mulher se encaixa na sociedade contemporânea. Procurando refletir sobre o conceito de gênero e perceber até que ponto, né, o útero e a vagina, o fato das mulheres possuírem útero e vagina, pode ser responsável pela falta de sucesso delas. Porque a mulher foi condenada a ficar encerrada no ambiente doméstico. A mulher foi condenada a ser a sombra do homem. A mulher é o outro. Pergunta Simone de Beauvoir. Por que a mulher é o outro? É a pergunta que a Simone faz no seu livro Segundo Sexo. Ela nos descreve sobre a situação biologicamente definitiva da mulher e o fato de que nada pode ser feito para mudar a biologia. Dessa forma, a biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa. Por que a mulher é o outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história. Trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana, segundo Beauvoir, em 1980. A referida autora considera que o fato de ser atribuído uma essência à mulher, esta seja uma qualificação que é atribuída por pura má-fé. Seria uma tentativa de justificar a opressão sofrida pelas mulheres e fazer com que a culpa pelo seu fracasso como criatura recaísse sobre ela própria. No Brasil, o índice de violência, de preconceito, de feminicídio contra a mulher é muito alto. É tão alto que eu nem vou falar números. Em quantas mulheres são mortas ou violentadas a cada hora no Brasil, a cada segundo acontece alguma coisa. Então é difícil se confiar nas estatísticas. As medidas, essas estatísticas elas são medidas por órgãos oficiais, porque eles não lidam com os dados que sejam confiáveis, né? Você sabe que eles não lidam com dados confiáveis. Então, muitas mortes não são também contabilizadas como feminicídio. Então, fica quase impossível, né? A gente como mulher, como artista brasileira, nordestina, não ser tocada pela situação de desigualdade e de violência vivida pelas mulheres, principalmente no Brasil. Eu Tenho a Tua Cara é o título desse trabalho que eu estou fazendo aqui. E eu iniciei em 2018 durante um mestrado que eu fiz na Universidade de Aveiro, em Portugal. É um trabalho elaborado a partir de fotografias são 49 fotografias de mulheres. E eu pego as fotografias
corto as bocas e os olhos e troco e costuro novamente, trocado. Eu quero com isso dizer que cada mulher deve se importar com a outra, né? Eu tenho a cara da outra, a outra tem a minha cara, eu tenho a boca, eu tenho o olho da outra, eu tenho que me importar de falar e de olhar pela outra. Essa é a intenção do trabalho. Então, por isso eu faço essa costura. E é um trabalho que ele fica meio chocante, assim, ele desagradável, né? Um grotesco, porque lembra um pouco aquela costura que é feita no IML com os corpos. Então, é exatamente para falar disso, para falar dessa violência que acontece com as mulheres até hoje, né? No Brasil, a cada 7 horas uma mulher é morta do feminicídio, é vítima de feminicídio. Isso porque as nossas mídias oficiais, elas são corrompidas. Não dá para a gente saber exatamente a dimensão dessa violência, porque é muito grande. O desrespeito, isso é o feminicídio, mas ainda acontece o estupro, a violência de pancadaria, de palavrão e de tantas outras coisas de desrespeito contra a mulher, que não dá para a gente ficar parado e não se importar com isso. Então, o meu trabalho, as minhas obras, elas geralmente tratam desse assunto. E às vezes é necessário a gente dar um soco no estômago, né? Para as pessoas realmente se tocarem. Cada um é responsável, cada mulher é responsável, cada homem é responsável de evitar isso. Não é porque a violência não é comigo que eu não vou me importar com isso, né? Então, essas pessoas que cederam os rostos, elas nem necessariamente elas sofreram violências, não. Elas quiseram participar do trabalho. E até abdicar um pouco da beleza, né? Porque não fica bonito, fica muito feio. Essa troca fica uma coisa muito feia, muito que lembra realmente essa violência. Então, é feita uma coxa de crochê com 49 peças, que são essas fotos, que são coladas, colocadas numa coxa inteira, uma coxa feita com crochê preto. E em cada fotografia também eu perfurei alguns pedaços de história que as pessoas me contaram. Então eu perfurei com ponta de agulha essas histórias nas fotografias. E eu queria falar também do pronome eu. Eu sempre inicio as frases com o pronome eu. Isso é uma forma que eu encontrei de também colocar a pessoa observador participando do trabalho, porque quando eu chego e leio eu contando como se eu fosse a outra pessoa que está contando a história, eu acho que eu me torno ali também cúmplice do trabalho. E quanto ao crochê, eu utilizo o crochê porque, além do prazer que eu sinto, né, de trabalhar com esses fazeres, eu venho de uma família de mulheres costureiras, fui criada, né, no meio de retalhos de pano, de linha, de agulha. Tinha uma avó que também trabalhava com tiá, tecia a rede, quer dizer, eu fui criada nesse ambiente dessas mulheres. Então, eu sinto prazer em fazer esse trabalho. Então, eu achei também interessante ter utilizado esse fazer nesse trabalho. E além do crochê também, ele tem uma simbologia muito forte com as questões de como ele é feito, né? Ele é feito em nós e ele vai e vem vai e volta fazendo o mesmo trajeto, o mesmo caminho, né? E sempre, claro, subindo um patamar acima, mas é uma sequência de nós. E isso tem muito a ver também, às vezes, eu acho, com os relacionamentos, né? Que são tecidos cuidadosamente, tramados e dados nós. E quando a gente quebra uma dessas pernas, a gente vê a rapidez e a facilidade com que tudo pode se desmanchar em segundos. Isso é o crochê. Eu acho esse significado que o crochê traz para a obra, eu acho muito importante. Eu gostaria também de falar da importância que Rosana Paulino, por exemplo, teve para essa obra, da referência que o trabalho da Rosana Paulino foi para esse trabalho. Porque ela, principalmente numa obra que ela chama de bastidores, que ela pega fotografias da sua própria família, das mulheres da sua família, e ela costura as bocas e costura os olhos, costura as gargantas das mulheres, e ela fecha os olhos, fecha as bocas, dá nó nas gargantas.
de mulheres com um ato simbólico, né, de que elas estão cegas para não conseguem ver a situação em que estão, elas não conseguem falar dessa situação e elas aceitam as coisas, né, dão nó nas gargantas. E eu acho de uma simbologia muito, muito forte esse trabalho da Rosana. E ela usa o bordado ali não como uma forma de querer apresentar belos padrões de bordado, não. Ela usa o bordado para dar maior força, maior resistência, né, como símbolo de resistência, principalmente da mulher negra. E eu uso esse trabalho como referência nessa minha obra e acho muito importante, né, que a gente tenha artistas como Rosana Paulino fazendo parte da nossa história. O que eu tento revelar aqui é como é possível mulheres de vidas tão diferentes, de diferentes histórias, se ligarem por um fio condutor, né, que é costurado e tramado cuidadosamente a partir de possíveis encontros, né, criados pela individualidade revelada nas histórias de cada uma delas, onde se pode chegar a um coletivo pelo fio que desenha um possível substantivo feminino.